Luna tinha 20 e poucos anos, e a sensação constante de que o mundo estava sempre prestes a acabar e, ao mesmo tempo, a começar de novo. Ela morava em um apartamento pequeno, cheio de plantas que às vezes murchavam por falta de tempo e às vezes floresciam como se acreditassem num futuro melhor. Todas as noites, sentava-se diante do computador com a mesma pergunta: ainda vale a pena escrever? Ela tinha crescido lendo autores que ironizavam tudo. Aprendeu cedo a desconfiar das grandes promessas, dos discursos grandiosos, das soluções mágicas. Sabia que o progresso falhou muitas vezes, que as certezas ruíram, que as narrativas absolutas não se sustentam. Mesmo assim, quando via notícias sobre a crise ambiental, sobre guerras ou sobre a solidão das pessoas nas grandes cidades, sentia uma vontade quase ingênua de acreditar que algo poderia mudar. Era exatamente nesse espaço entre o ceticismo e a esperança que ela começou a escrever. Luna sabia que talvez o mundo não fosse salvo por um romance. Sabia que os ideais são frágeis, mas escolhia, conscientemente, acreditar provisoriamente. Escrevia sobre jovens tentando plantar árvores em cidades sufocadas por concreto. Escrevia sobre amores que sobreviviam à ansiedade coletiva. Seus textos eram cheios de dúvida, mas também de desejo de sentido. Ela oscilava entre o isso não vai dar certo e o precisamos tentar. Sem perceber, vivia a estética da esperança lúcida. Não era ingênua, mas também não era cínica. Esse movimento pendular entre acreditar e questionar era o coração do metamodernismo. Ao mesmo tempo, Luna escrevia muito sobre si mesma, ou pelo menos achava que escrevia. Criava uma narradora chamada Luna, que tinha sua idade, seus medos, suas memórias de infância, mas pouco a pouco misturava fatos reais com lembranças distorcidas e cenas completamente inventadas. Em um capítulo, contava uma briga verdadeira com o pai. No outro, transformava a discussão em um diálogo dramático que nunca aconteceu daquela forma. Quem lia não sabia onde terminava a vida e começava a ficção. Nem ela sabia ao certo. Escrever sobre si era como olhar num espelho que mudava de forma. Cada memória parecia reorganizada pela linguagem. Luna percebia que o eu que narrava não era exatamente ela, mas uma construção. Ao expor suas contradições, seus fracassos amorosos, suas crises de identidade, não buscava parecer exemplar. Queria mostrar que o sujeito contemporâneo é fragmentado, múltiplo, instável. Sua escrita era uma fronteira borrada entre verdade e invenção, típica da autoficção. Mas enquanto mergulhava em si, o mundo lá fora acelerava. Notificações não paravam de surgir. O celular vibrava sem descanso. E-mails, mensagens, redes sociais, cobranças de produtividade. Luna tentava escrever um parágrafo profundo sobre o sentido da existência. E, de repente, já estava respondendo a 3 mensagens, lendo manchetes alarmantes e comparando sua vida com a de desconhecidos online. Sentia-se conectada a todos e, estranhamente, distante de si mesma. Em seus textos mais recentes, as frases começaram a encurtar, parágrafos menores, ritmo mais rápido, personagens ansiosos, exaustos, sobrecarregados. Ela escrevia sobre uma mulher que acordava já cansada, que media o próprio valor por números e curtidas, que não conseguia ficar 5 minutos em silêncio. O tempo literário se fragmentava como a própria experiência contemporânea. Era a literatura de um tempo acelerado, de um sujeito permanentemente conectado e profundamente fatigado. Um dia, porém, algo diferente aconteceu. Uma notícia falsa começou a circular na cidade onde morava. Pessoas discutiam com fúria nas redes sociais. Amigos deixaram de se falar. Cada grupo apresentava sua verdade com convicção absoluta. Luna decidiu escrever sobre isso, mas não
como denúncia direta. Criou uma história em que um mesmo acontecimento era narrado por 4 personagens diferentes. Cada versão parecia plausível, cada uma omitindo algo, exagerando outro ponto. O leitor nunca sabia exatamente o que tinha acontecido de fato. Ela queria mostrar que a verdade, naquele tempo, parecia uma disputa narrativa, que os fatos eram moldados por emoções, interesses e crenças. Em vez de oferecer respostas prontas, sua história exigia que o leitor duvidasse, comparasse, refletisse. A realidade não era estável. Era construída, disputada, manipulada. Enquanto isso, Luna publicava seus textos online. Não esperava mais por editoras. Postava capítulos em plataformas digitais. Recebia comentários, editava trechos a partir das reações dos leitores. Às vezes, mudava o final depois de uma discussão no chat. Sua obra não era fixa, era processo. Circulava, era compartilhada, remixada, citada em vídeos curtos. A autoria parecia diluir-se. Escrever era também performar, atualizar, interagir. Certa noite, ao voltar para casa, Luna viu algo estranho. No meio da rua, um homem conversava com uma árvore como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém parecia achar aquilo absurdo. Ela mesma não se assustou tanto quanto imaginava. Nos dias seguintes, escreveu um conto em que as árvores começaram a sussurrar previsões sobre o futuro, e as pessoas simplesmente aceitavam. Não havia explicação sobrenatural. Não havia pânico. O estranho era incorporado ao cotidiano. Ela percebeu que, no fundo, o mundo já era estranho o suficiente. Crises climáticas, inteligências artificiais escrevendo poemas, cidades inundadas, solidões coletivas. Talvez o absurdo já fosse a norma. Em suas histórias, o fantástico surgia como um deslocamento sutil, quase natural. Mas Luna também começou a ouvir outras vozes. Participou de um grupo de escrita na periferia da cidade. Lá, conheceu autores que falavam de ancestralidade, de memórias silenciadas, de histórias que nunca entraram nos livros escolares. Eram narrativas marcadas por oralidade, por resistência, por denúncia das exclusões históricas. Luna percebeu que o que chamavam de literatura universal muitas vezes era apenas a literatura de alguns. Ela passou a questionar o cânone que tinha aprendido. Incluiu em seus textos personagens antes invisibilizados, não como figuras decorativas, mas como sujeitos de suas próprias narrativas. Escrever virou um ato político de ouvir e se mover. Compreendeu que toda história é atravessada por relações de poder e que contar é também disputar espaço. Depois de tanta experimentação, de tanto ruído, veio o silêncio. Luna começou a escrever histórias muito curtas. Quase nada acontecia nelas. Um casal sentado à mesa, sem conversar. Uma mensagem não enviada. Um copo de água deixado pela metade. Frases simples, diretas. O peso estava no que não era dito, nos intervalos, nos olhares que não se cruzavam. Em um desses textos, uma mulher recebe a notícia de uma perda. O conto termina com ela fechando a janela. Nada mais é explicado. E, no entanto, quem lia sentia um aperto profundo. Luna percebeu que, em um mundo saturado de discursos, o silêncio podia gritar mais alto. O não dito carregava densidade emocional. Anos depois, ao reler tudo o que havia escrito, Luna enxergou sua própria trajetória como um mapa da sensibilidade contemporânea. Oscilou entre esperança e dúvida. Misturou vida e invenção. Sentiu o peso da aceleração. Questionou a verdade. Publicou no fluxo digital. Naturalizou o estranho. Escutou vozes silenciadas. Aprendeu a falar menos para dizer mais. Ela ainda não sabia se o mundo melhoraria. Ainda duvidava. Ainda temia. Mas continuava escrevendo. Por quê?
Mesmo em meio ao colapso das certezas, havia algo que persistia. A escolha de tentar compreender, de buscar sentido, de criar narrativas que iluminassem, ainda que provisoriamente, a experiência humana, e talvez seja isso que define a literatura do nosso tempo. Não a promessa de respostas definitivas, mas a coragem de continuar perguntando, acreditando por instantes, duvidando logo depois e, mesmo assim, escrevendo.